Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, queridos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática, tá? Nós agora vamos começar já conteúdos da quarta unidade, tá certo? Então vocês prestem bastante atenção. Nós vamos estudar sobre fração. O que é fração? Fração é eu pegar um inteiro e dividir em partes iguais. Tem que ser partes iguais, porque ninguém quer, quando a gente divide, um ganhar um pedaço maior que o outro, tá certo? Então, fração, ela é pegar um inteiro para a gente dividir em partes iguais. Vamos lá. Os primeiros, isso aqui é um inteiro. Eu tenho um círculo e ele é um inteiro. Para ele ser fração, eu tenho que dividir ele em partes iguais. Nós vamos ver três formas desse inteiro. Primeiro, a gente pode dividir aqui no meio. Quando eu divido no meio, eu tenho aqui um meio, ou a metade. Aqui eu tenho um meio ou a metade, ou seja, eu peguei o inteiro e dividi apenas em duas partes iguais. Vamos ver outro. O inteiro eu dividi em um terço. E eu posso também pegar o inteiro e dividir em um quarto. Então, o mesmo inteiro, ele foi representado aqui de três formas: em um meio, um terço e um quarto. Para a fração, o que acontece? Quando a gente pega o inteiro, a gente vai dividir, porque a gente vai provavelmente ou comer ou dar a alguém. Então, um meio é a representação. Se eu usar esse aqui, também vai ser no meio. Ou seja, eu tinha um inteiro, dividi na metade e usei uma parte, um meio. Aqui, ó, eu tinha um inteiro, a parte que eu pintei é a parte que eu usei, fica em cima, ó, 2. E quantas vezes eu dividi embaixo? Então aqui já é 2 terços. Nesse aqui, ó, se eu pintar aqui, eu pintei 3, os 4. Então, ó, 3 quarto. Porque em fração, esse número de cima é o numerador. Ou seja, o numerador é a parte que eu vou usar. Essa aqui é o denominador. O denominador é em quantas partes eu dividi o inteiro. Se eu peguei o inteiro e aqui eu dividi em duas, então denominador 2. Aqui eu dividi em 3, o denominador 3.
aqui em 4, denominador 4. Já o numerador, ele muda conforme eu for usando. No caso aqui, ó, eu dividi em 3 partes e usei 2. Então, aqui era 1/2 porque foi só uma representação. Quando eu uso, quando eu pinto, quando eu faço alguma coisa para tirar, ele vai mudando, mas o denominador sempre vai ser o mesmo. Não importa em quantas partes eu pinte, quantas partes eu risque, porque o denominador, aquele número que vai ficar embaixo, ele não muda em nenhuma fração. Ele sempre vai ser em quantas partes eu dividi o inteiro. Vocês têm que olhar quantas partes foi dividido o inteiro. Você conta, é o número que vai ficar embaixo. Quando você vai pintar ou riscar, é o que vai ficar em cima, no numerador. Então, lembrando que os termos da fração é o quê? Numerador, o que fica em cima. Denominador, o que fica embaixo. É um assunto um pouco fácil no começo, tá certo? Então dá para vocês entenderem. Fração é eu usar o quê? Um inteiro e dividir em partes iguais. Dividir em partes iguais, eu estou trabalhando um conteúdo escolar, que é fração. E que a fração ela é dividida em 2 pedacinhos. A parte que eu dividi e a parte que eu usei. A parte que eu usei, numerador, fica em cima. A parte que eu dividi, em quantas partes eu dividi o meu inteiro, embaixo, denominador. Então tem que prestar atenção, sempre olhar. Aqui a gente aprendeu 3 formas, ó, que seria 1/2, 1/3 ou 1/4. E que essas mesmas frações, elas mudam. Aqui continuou 1/2, porque eu usei só um pedaço. Continuando, meus alunos, vamos lá. Continuando aqui, como estava falando para vocês, é que a gente dividiu a fração, ó, numerador, denominador, são os termos da fração, e que fração é um inteiro dividido em partes iguais. Então, vocês vão aí fazer a atividade de vocês e depois vocês passam para mim, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem em casa, realizando as suas atividades, ok? E assistindo aos vídeos. Hoje nós iremos trabalhar com uma revisão. Nós iremos revisar os sentidos, turminha do 3º ano, ok? Mas antes, eu me gostaria de dizer que continua com bastante saudade de todos. Mas, infelizmente, temos que esperar que tudo isso passe, ok? Vamos ao nosso vídeo, vamos lá, vamos à nossa revisão. Vamos revisar os sentidos. Sabemos que especificamente nossos sentidos são 5. O órgão são os olhos, é a visão. O órgão nariz, o sentido olfato. O órgão boca, o sentido paladar. E a orelha, o órgão orelha, o ouvido, né? A audição, o sentido. A pele, o órgão, e o tato, o sentido. Para ouvir, usamos os ouvidos, que é a audição. Para vermos, usamos os olhos, que é a visão. Para cheirar, usamos o nariz, que é o olfato. Para saborear, usamos a língua, que é o paladar. E para sentir, usamos a pele, o tato, que está aqui representado uma menininha abraçando um ursinho e ela está sentindo a textura, não é isso? A mão, responsável pelo tato superficial, né? Que é, o tato é através da pele, né? Receptor de pressão, né? Quando a gente aperta a mão de alguém. Responsável pela percepção do calor e do frio. Ou seja, as percepções passam pela pele, que permite sentir as temperaturas. Frio, morno, quente, além de diversas texturas, consistências, duro, mole. Né? Aqui o menino está percebendo o calor, né, do fogo,
né? A frieza do copo que ela está bebendo, a aspereza do abacaxi, da casca do abacaxi, a maciez do ursinho de pelúcia. Ele está segurando algo que é áspero, certo? Então, a nossa pele permite isso, que sentimos, que nos façam sentir as texturas e temperaturas, ok? A visão, nosso olho composto pela pálpebra, né, que é essa parte aqui de cima do olho, a pupila, a parte do meio, a esclerótica, que é essa parte branca, e a íris, que é essa parte que aqui é uma cor clara, né, mas tem pessoas que têm preto, castanho, verde, azul, depende. E os cílios também, que são esses pelinhos que protegem nossos olhos também. Com os olhos é possível ver o que acontece ao nosso redor. Podemos ver, aqui o menino está observando um jarro com flores, a menina está assistindo TV, a menina está observando a paisagem no quadro e o menino está observando uma paisagem pelo binóculo. Então, através dos olhos podemos observar, ver, ler também, né? Ler tudo que tiver ao nosso alcance e ao nosso redor, o órgão da visão. O olfato. O olfato permite que a gente sinta o cheiro das coisas, cheiros agradáveis e cheiros desagradáveis, como do lixo, o cheiro do bombom, do biscoito assando, o cheiro do perfume, né? O cheiro também da panela que está queimando lá no fogo, o cheiro do bolo que acabou de assar, o cheiro das flores. Então, através do nosso olfato, que é o nariz, certo? O nosso nariz ele é composto pelo osso frontal, pelo bulbo olfativo, pelo nervo olfativo, pela mucosa, pela fossa nasal e pelo osso esfenoide. A mucosa, onde fica aqueles pelinhos que protegem nosso nariz, ok? Então, é nosso órgão nariz e nosso sentido é o olfato. E a audição, que permite que a gente escute tudo o que acontece ao nosso redor, certo? Nós escutamos buzinas de carro, não é isso? Nós escutamos o barulho de um tambor, do cachorro latindo, de pessoas conversando, enfim, ouvimos. É possível ouvir vários tipos de sons que acontecem ao nosso redor através da nossa audição, do nosso órgão, o ouvido. E o paladar, onde podemos sentir a gustação, o gosto das coisas, o paladar. A nossa língua é dividida a nossa língua ela se divide em vários sabores, né? O gosto a gente pode sentir doce, salgado, azedo e picante. Cada parte da língua tem o seu gosto, certo? Ao saborearmos alguma comida, ok? Vamos à correção da página 481. Quais são os sentidos que os seres humanos possuem? Escreva-os nas plaquinhas. Aí o primeiro sentido aí está mostrando o órgão olho. Então, o órgão olho, o sentido visão. Abaixo está mostrando o órgão nariz. Então, o órgão nariz, o sentido é olfato. O órgão está mostrando o dedinho dele. Então, o dedo é a pele. Então, é o tato. Está mostrando aí a orelha dele, né? Mais especificamente o ouvido, o órgão, né? E o sentido audição. E a boca, você pode botar ou paladar ou gustação, certo? Segunda questão. Que órgão dos sentidos está sendo mais utilizado em cada situação abaixo? Escreva sua resposta nas respectivas imagens. O homem está lendo o jornal, ele está utilizando qual sentido? Qual órgão, aliás? Ele está usando os olhos. A moça, ela está cheirando a flor. O que é que ela está usando? O nariz. O homem está saboreando um pedaço de bolo, ele está usando a língua. O homem está ouvindo um barulho, ele está usando as orelhas ou o ouvido. E o menino está acarinhando o cãozinho, ele está usando o tato, né? E o órgão é
pele, ok? Então fica o homem do jornal olhos, a moça nariz, o rapaz de boné língua, o rapaz que está ouvindo orelhas ou ouvido e o menino pele. Ok, minha gente? Por hoje é só, certo? Até o próximo vídeo. Continue em casa, higienize as mãos com frequência. Não esquece de sair, minha gente, utilizar as máscaras, porque tudo isso ainda não acabou, certo? Vamos ter mais paciência. Tchau. Até o próximo vídeo.